Olá pessoal, como estão vocês? Espero que bem. Aqui quem fala é professor Dasley e lembrando que a área do saber é matemática e o nível de ensino oitavo ano do ensino fundamental. Pessoal, neste vídeo de hoje quero aqui com vocês apresentar as soluções das questões que foram propostas a vocês referentes ao livro didático 2, capítulo de número 2 também. Lembrando que estamos estudando aí sobre o ramo da álgebra. E lembrando que essas questões elas foram propostas para vocês. São questões lá das páginas de número 70 e 75. E as mesmas elas tratam justamente sobre os últimos objetos de conhecimento que exploramos aí na semana anterior. Beleza, galerinha? Lembrando que estes objetos, eles são os monômios. Vocês tiveram aí a oportunidade de, na aula no Meet, nossa aula de matemática ao vivo das quintas-feiras, e em particular na quinta-feira passada, analisarem de forma mais interativa, justamente pelo fato de estarmos numa aula ao vivo, o que são os monômios. Só lembrando que as gravações dessas aulas ao vivo foram disponibilizadas para vocês na plataforma. Beleza, galera? Junto com os materiais que foram disponibilizados na quinta-feira também. E aí lá vocês poderão ver novamente que eu faço uma retomada do que são os monômios. Fizemos análise das partes de um monômio, questão de que ele é composto por duas partes, a parte numérica e a parte literal. E também nós temos aí outros pontos a considerar acerca dos monômios. E um desses pontos é justamente a graduação de um monômio. Questão do grau de um monômio. E temos justamente aí, na questão de número 6, da página 70, uma situação que trata sobre isso, né? Que ela pede para escrevermos o grau de cada monômio. O grau, pessoal, inclusive eu tive a oportunidade de comentar sobre isso com o pessoal dos oitavos anos da manhã. O grau de um monômio ele está associado ao expoente ou aos expoentes da parte literal do monômio. Então, por exemplo, aí no item A, pessoal, que nós temos o monômio 2a elevado a 5, b elevado a 3, quando a questão solicita o grau deste monômio, temos que levar em consideração o seguinte. Primeiro, o grau ele pode ser visto por letras. Então, por exemplo, o A, como o expoente dele é 5, então com respeito a A, ele é do quinto grau, certo, pessoal? Já que o expoente da parte literal, em particular da letra A, é 5. Já do B, 3. Então, com respeito a B, ele é do terceiro grau. Como a questão ela não pede o grau individual, e sim o grau geral, já que ela não cita grau individual. Então, todas as vezes que aparecer assim o grau de um monômio e não especificar, porque ele quer o grau geral. E aí o grau geral vai ser dado pela soma dos expoentes das letras que compõem a parte literal do monômio, ou seja, a parte das letras. Então, nesse caso aí, pessoal, nós temos, né, que o grau será o quê? 5 mais 3, ou seja, 8, né? Em outras palavras, esse monômio ele será aí de quê? Do oitavo grau, certo, pessoal? Então, um monômio aí do oitavo grau, ou de grau 8. Se nós formos para o item B, veremos que os expoentes aí são 4 e 2, né? Então, o grau aí, certo, pessoal? É justamente essa soma, né? 4 mais 2, ou seja, 6. Em outras palavras, esse monômio será do sexto grau. Beleza, galerinha? Item C, nós temos aí, né, a soma desses expoentes novamente. Né? Grau é dado pela soma dos expoentes das letras que compõem a parte literal. Neste caso aí, 11. Então, esse monômio será do 11º grau, né, o de grau 11. Beleza, galerinha?
esse item D, nós temos aí, né? Já vou fazer direto agora, que vocês já pegaram a ideia, né? É a soma dos expoentes das letras que compõem a parte literal. Então, esse monômio do quinto grau. Este monômio do item E, percebam que os expoentes das letras não aparecem, mas sempre que não aparecer, nós sabemos que os expoentes são 1, certo, galerinha? Então, no fundo, aí eu vou ter 1 mais 1. Beleza, galera? Ou seja, 2, esse monômio é do segundo grau. Sempre que não aparece o expoente, é porque ele é de grau 1. Beleza, galera? Já que 1 também é um expoente neutro, né, na potenciação. E por fim, nós temos aí, novamente, né, o A não aparece o expoente, então é 1. O B aparece o expoente, 2. O C também não aparece, é 1. E o D aparece 3. Quando eu faço essa somatória aí, né? 3, 4, 7, né? Então, esse monômio aí é do sétimo grau, certo, galera? Então, o grau, ele é isso. Partindo para a sétima questão, que ainda trata sobre grau, pede para que vocês escrevam monômios de variáveis x e y, né? Ou seja, letras x e y, que se encaixem dentro de cada situação. Então, por exemplo, o item A diz aí que ele tem a coeficiente 12. Então, vejam só, se ele tem coeficiente 12, quer dizer que ele inicia com o número 12, né? 12 é a parte numérica do monômio. Eu já sei que esse monômio deve apresentar aí as variáveis, as letras x e y. Beleza, galera? Isso aí é fato. Agora, ele diz o seguinte, em relação a x, ele seja do terceiro grau. Então, ele ser do terceiro grau em relação a x significa que o expoente aí, né, deve ser o quê? 3, certo, galerinha? Já que, né, ele é do terceiro grau em relação a x, ou seja, o expoente do x deve ser 3. E também, ó, em relação a y, né, ele seja do terceiro grau tanto em relação a x como em relação a y. Então, ambos os expoentes de x e y serão 3. Então, portanto, nós temos esse monômio, né? 12x ao cubo, y ao cubo. Lembrando, monômio ele é uma multiplicação de números por letras. Então, aí, no fundo, eu tenho o quê? Eu tenho essa expressão aqui, 12 vezes. Se eu tenho x ao cubo, né, na verdade, eu tenho aí nos bastidores x sendo multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? Isso, né? 3 vezes. Idem para y, né? Tem uma multiplicação aí sucessiva de y por 3 vezes. Então, veja que eu tenho aí só isso, né? Multiplicações de número, no caso 12, por letras. Beleza, galerinha? E, por fim, ele diz aí no item B, né, que o coeficiente seja menos 3 sétimos. Então, já sei aí que eu vou ter, né, uma fração, né, menos 3, e no denominador eu teria aí 7, né, menos 3 sétimos. E, além disso, ele tem, ó, com respeito a x, seja do primeiro grau. Então, eu posso colocar simplesmente x, ou se eu quiser x elevado a 1. Mas lembre que o expoente 1 não é obrigatório, né? Mas vamos colocar aí só para dar essa ênfase, certo, galera? E do sétimo grau com relação a y. Então, eu já sei que o expoente do y aí, ele deve ser quanto? Deve ser 7. Beleza, galera? Então, expoente 7 aí no y, no seu expoente. Se nós avançarmos mais um pouquinho, né, formos para a questão do número 8, ainda na página 70, e a 9, elas trazem aí já outro aspecto relacionado aos monômios, que é a questão de monômios serem ou não o que? Semelhantes, né? A questão da semelhança de monômios. Quando dois monômios serão semelhantes? Quando eles possuírem a mesma parte literal. E quando eu falo isso, eu falo em possuir tanto as mesmas letras como os mesmos expoentes. Certo, galerinha? Então, portanto, aí no item A, se nós fizermos uma análise cuidadosa, veremos que apesar da letra ser a mesma, né, x, os expoentes são distintos, né, 2 e 3. Portanto, nessa situação aí, os monômios não são semelhantes, certo, galerinha? Porque os expoentes são diferentes, mesmo que as letras sejam iguais. No item B, nós temos aí que o x ele não aparece o expoente, significando que o expoente é 1, e o y aparece o expoente e ambos os monômios é 2. Então, se tanto o x tem o mesmo expoente, ou seja, 1, e o y tem o mesmo expoente, ou seja, 2, então, de fato, a parte literal é igual, ou seja, tem as mesmas letras
e os mesmos expoentes. Portanto, nessa situação, nós temos que esses monômios são, sim, semelhantes, certo, galerinha? Item C também, né, notoriamente, aí os monômios são semelhantes. Item D também, nós vamos ter que são semelhantes, já que x e x é o mesmo, né, com expoente 1, embora não apareça. E esse item é aquela famosa pegadinha do malandro que eu sempre comento com vocês. Ah, professor, tá trocado, né? Um é AB e outro BA. Mas lembre, eu tenho aí multiplicação entre essas letras, né? Entre A e B, entre B e A. E a multiplicação ela é comutativa, ou seja, a ordem dos fatores não altera. Então, no fundo, AB e BA representam a mesma coisa, ou seja, são as mesmas letras e, no fundo, os mesmos expoentes. Portanto, apesar de não parecer inicialmente, eles são, sim, semelhantes. Certo, galerinha? A questão 9, né, pede para que escrevamos em monômios de acordo com o que é solicitado em cada item. Né? O item A pede para que escrevamos dois monômios semelhantes cujos coeficientes sejam números inversos. Números inversos é aquela coisa de, por exemplo, você ter numerador e denominador e inverter de posição esses termos. Então, por exemplo, eu posso escrever aí 3 meios, né, uma fração, né, 3 meios, eu vou colocar aí 3 meios de A, por exemplo, 3A sobre 2, certo, galera? Onde aí, né, esse monômio, ele tem a parte numérica 3 meios e a parte literal A. Beleza, galera? Se ele quer que escrevamos monômios semelhantes, então o outro monômio que eu posso escrever é o coeficiente numérico ser o inverso, ou seja, 2 terços, certo, galera? Eu troquei de posição numerador e denominador e manter a mesma parte literal, A. Então, tenho aí exemplos de dois monômios cujos coeficientes são inversos e eles são semelhantes, porque possuem a mesma letra e o mesmo expoente. Esse item B, dois monômios semelhantes a 5ax². Então, posso escrever aí, por exemplo, 2ax², né? E, por exemplo, 6ax², né? São monômios semelhantes ao primeiro. E, por fim, um monômio que não é semelhante a 5ax², né? Eu posso colocar simplesmente 5a. Veja que, como x² não aparece, né? Nós temos aí que esse monômio 5a não é semelhante ao primeiro.